E aí, irmãs e irmãos estudantes, hoje em nosso canal Estudante Papo Reto resolveremos um exercício sobre MRUV, rápido, fácil, prático e sem enrolação. Então, concentração pessoal, se inscreva no canal e dê seu like se gostou. E saibam, vocês são um sucesso! Exemplo 2.5 do livro Young e Friedman. Um motorista dirige a uma velocidade constante de 15 metros por segundo, quando passa à frente de uma escola, onde a placa de limite de velocidade indica 10 metros por segundo. Um policial que estava parado no local da placa acelera sua motocicleta e persegue o motorista com uma aceleração constante de 15 metros por segundo ao quadrado. Pergunta A. Qual o intervalo desde o início da perseguição até o momento em que o policial alcança o motorista? Pergunta B. Qual é a velocidade do policial nesse instante? E pergunta C. Que distância cada veículo percorreu até esse momento? Vamos retirar os dados do problema, analisando a figura dada pelo livro. O exemplo nos diz que o motorista do carro está a uma velocidade constante de 15 metros por segundo, portanto sua velocidade não muda durante todo o percurso. Então podemos deduzir que a velocidade inicial do motorista é de 15 metros por segundo e a velocidade final também será de 15 metros por segundo. Então podemos deduzir também que a aceleração do motorista vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado, pois sua velocidade é constante, ela não muda. A posição inicial do motorista é igual a 0, pois foi quando ela passou pela placa da escola e começou a ser perseguida pelo policial. A placa da escola é o nosso marco 0. A velocidade do policial é igual a 0, pois ele estava parado na placa da escola, que é o nosso marco 0. O exemplo nos diz que a aceleração do policial é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E a posição inicial do policial é igual a 0, pois ele estava parado no marco 0. Então, a posição final do policial vai ser igual à posição final do motorista, pois é a posição em que o policial alcança o motorista. A velocidade de limite da escola é de 10 metros por segundo. A pergunta A quer que a gente ache em quanto tempo o policial levou para alcançar o motorista, qual é a posição que eles estavam quando o policial alcança o motorista. Pergunta B. Qual é a velocidade do policial quando ele alcança o motorista? E pergunta C. Qual é a distância que o policial e o motorista percorreram até eles se encontrarem? Então já retiramos os dados do problema. No próximo slide, vamos resolver a pergunta de letra A. Pergunta A. Qual o intervalo desde o início da perseguição até o momento em que o policial alcança o motorista? Aqui eu trouxe os dados que retiramos do exemplo e da imagem. Vamos fazer a equação para resolvermos a pergunta A. Vamos deduzir que a posição final do policial tem que ser igual à posição final do motorista. Para isso, vamos usar a fórmula da posição com aceleração. A posição final do policial igual à posição final do motorista. Aqui temos a equação que nos diz que a posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E repetimos a fórmula para a posição final do motorista. Vamos colocar os dados na fórmula. Temos que a posição inicial do policial é de 0. A velocidade inicial do policial também é de 0. O tempo que queremos descobrir, mais a aceleração do policial é de 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado que queremos descobrir, dividido por 2. Igual a posição inicial do motorista, que é quando ele passa a placa da escola, que também é de 0, mais a velocidade inicial do motorista, que foi dito que é de 15 metros por segundo, vezes o tempo que queremos descobrir, mais a aceleração do motorista,
que é 0, pois ele está em velocidade constante, vezes o tempo ao quadrado, que queremos descobrir, dividido por 2. Aqui 0 vezes 0, 0. 3t dividido por 2. Temos 0 vezes t dividido por 2, 0. Ficaremos só com mais 15t. O que está multiplicando de um lado passa dividindo para o outro. Ficaremos com 3t ao quadrado igual a 15t vezes 2. O que a letra vai para um lado, o que a número vai para o outro. Teremos 3t ao quadrado menos 30. Aqui também 2 vezes 15, 30. Menos 30t igual a 0. Então temos uma equação do segundo grau. Para resolvermos, vamos usar a famosa fórmula de Bhaskara. A variação é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então teremos que a variação é igual a menos 30, que é o b, ao quadrado, menos 4a, que é o 3, vezes c, que é 0, que não temos. Então, 30 ao quadrado, menos 4 vezes 3, nós teremos que a variação é de 900. Continuando a fórmula, teremos x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada da variação dividido por 2a. Vamos colocar os dados na fórmula. Teremos que o tempo vai ser igual a menos 30, mais ou menos raiz de 900, que descobrimos, dividido por 2 vezes o 3. Raiz de 900 é igual a 30, menos com menos mais, 30 mais ou menos 30, dividido por 6. Teremos que tempo igual a 30 mais 30, 60, dividido por 6. Teremos que o tempo em que o policial demorou para alcançar o motorista foi de 10 segundos, da placa da escola até ele alcançar o motorista. Aqui temos a continuação da fórmula de Bhaskara, que não é o nosso resultado. Então o nosso tempo é de 10 segundos. Então o intervalo de tempo que o policial levou para alcançar o motorista é de 10 segundos. No próximo slide, vamos resolver a pergunta de letra B. Pergunta B. Qual é a velocidade do policial nesse instante? E pergunta C. Que distância cada veículo percorreu até esse momento? Aqui eu trouxe os dados novamente, que retiramos do exemplo. Vamos fazer a equação para resolver a pergunta B, que quer saber a velocidade policial no instante que ele alcança o motorista. Para isso, vamos usar a fórmula da velocidade com aceleração, que nos diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos colocar os dados na fórmula. Queremos saber a velocidade final do policial, que é igual à sua velocidade inicial de 0, quando ele estava na placa, que é o nosso marco inicial, a placa da escola, mais a aceleração, que foi dada pelo exemplo de 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo que descobrimos no slide anterior, de 10 segundos, o tempo que ele levou para alcançar o motorista. Então, 3 vezes 10, 30, temos que a velocidade final do policial é igual a 30 metros por segundo. É a velocidade que ele estava quando ele alcança o motorista. Vamos resolver a pergunta C, fazendo as equações, para descobrir a distância que cada veículo percorreu até este momento. Então vamos usar a fórmula da posição final, que é igual à posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, para acharmos a velocidade final do motorista, que é igual à sua posição inicial de 0, que é quando ele passa pela placa da escola, que é o nosso marco 0, mais sua velocidade de 15, que é a sua velocidade constante, vezes o tempo que descobrimos de 10. 15 vezes 10, teremos que a
posição final do motorista é igual a 150 metros, que deve ser a mesma posição do policial, pois quando eles passam pela placa do colégio, que é o nosso marco zero, até os dois se encontrarem, terá que ser a mesma posição. Então vamos fazer outra equação para confirmarmos esse dado. Vamos usar a fórmula da posição com aceleração para acharmos a posição final do policial. Vamos colocar os dados na fórmula. Teremos que a posição final do policial é igual à sua posição inicial de 0, quando ele começou a perseguir o motorista da placa da escola, mais sua velocidade inicial, que também era 0, vezes o tempo que descobrimos de 10, mais sua aceleração, dada pelo exemplo de 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 10 ao quadrado, dividido por 2. Teremos que a posição final do policial, 10 ao quadrado, 100, vezes 3, 300, 0 vezes 10, 0, teremos 300 dividido por 2. Resolvendo a divisão, teremos que a posição final do policial também chegou a 150 metros, o que confirma que o policial alcançou o motorista. Aqui temos um gráfico dado pelo livro, da posição em relação ao tempo. Temos a posição do motorista com uma velocidade constante em relação ao tempo. E temos a posição do policial em relação ao tempo numa velocidade que ele aumenta com aceleração, velocidade com aceleração. Assim chegamos ao fim do nosso exemplo. Espero ter ajudado. Valeu e se liguem nas descrições dos vídeos.